Aleluia. Lucas 22, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do Cordeiro Pascual. Aleluia. Vamos ler todos juntos? Chegou o dia da festa, tá feio. Vamos ler aqui, ó, para ler todo mundo igualzinho como tá aqui, ó. 1, 2, 3. Chegou o dia em que era necessário fazer o sacrifício do Cordeiro Pascual. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, o livro de Lucas é como se fosse um trabalho de escola, um trabalho de final de curso de escola, aonde Lucas ele faz um levantamento, aonde Lucas ele faz uma pesquisa de dados, aonde Lucas ele faz uma tese acerca do nome de Jesus. Lucas vai fazer uma pesquisa referente a todo o ministério de Jesus Cristo. Em Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 3, ele mesmo vai dizer que ele fez esse levantamento de dados com cuidado de investigação sobre tudo o que aconteceu no ministério de Jesus. Na pesquisa de Lucas, na investigação que Lucas fez sobre a vida de Jesus, sobre o ministério de Lucas ele vai destacar no capítulo de número 22, no versículo de número 7, a ceia do Senhor. E nas palavras de Lucas, no entendimento de Lucas, de tudo aquilo que ele ouviu, de tudo aquilo que as pessoas disseram para ele, de toda a pesquisa que ele foi, ele vai dizer que estava próximo às festas, ao início das festas judaicas. Nós já falamos aqui há um ano atrás acerca das festas judaicas, inclusive está lá no canal do YouTube, as mensagens, as pregações sobre esse tema. E Lucas ele vai destacar que estava próximo à festa dos pães ázimos, mas que era necessário que houvesse o sacrifício do Cordeiro Pascual. Queridos e amados irmãos, a Páscoa é, de verdade e de fato, uma festa judaica, mas que nos remete, mas que nos leva à pessoa de Jesus Cristo e a todo o seu sacrifício na cruz do Calvário. O interessante é que foi nessa festa, foi nessa festividade onde todo Israel estava reunido para louvar e para agradecer a Deus, que o Senhor Jesus Cristo, ele junta os seus discípulos, ele junta aqueles que estavam com ele, e ali naquele momento, o Senhor Jesus ele vai instituir aquela que é a principal festa para nós cristãos hoje. Ali naquele momento de celebração da Páscoa judaica, Jesus Cristo ele vai instituir aquela que é a maior cerimônia, o maior ato cerimonial para nós, igreja, que é a ceia do Senhor. E por que nós, igreja, e por que você, meu irmão e minha irmã, deve participar da ceia do Senhor? Porque é uma forma de nós, igreja, de nós cristãos, manifestarmos que fazemos parte desta grande família, a igreja de Jesus Cristo. É uma forma de nós manifestarmos a nossa comunhão com a igreja. Igreja, que é uma instituição religiosa, igreja que tem toda uma parte administrativa, igreja que precisa ser cuidada, igreja que precisa ser zelada, igreja que precisa de todo um cuidado especial, mas igreja que também é o organismo vivo de Cristo na face da terra. Igreja que também é o corpo
de Cristo Jesus na face da terra. Lucas, no capítulo 22, no versículo de número 7, ele vai dizer que é necessário que haja o sacrifício do Cordeiro Pascual. Queridos e amados irmãos, a Páscoa para o judeu celebra a saída do povo do Egito. A Páscoa para os judeus faz com que eles tragam à sua lembrança o momento em que eles foram libertos da escravidão do povo egípcio. A Páscoa para os judeus significa que existe uma esperança de libertação. As pessoas estão livres, as pessoas não estão mais oprimidas, as pessoas não estão mais aprisionadas. E para que isso tivesse acontecido, foi necessário que naquela noite, na noite em que eles iriam ser livres, na noite em que eles iriam ser libertos, na noite em que Deus providenciou a liberdade para aquele povo, na noite em que aquele povo iria acordar e não iriam mais estar sendo oprimidos, escravizados, injustiçados, era necessário que o Cordeiro Pascual fosse sacrificado. Era necessário que o sangue do Cordeiro fosse passado nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passasse, ele visse o sangue trouxesse libertação, vida para a família que ali morava. Queridos e amados irmãos, o sangue de Cristo sobre as nossas vidas, ele nos justifica, ele faz com que os nossos pecados sejam perdoados, e ele faz com que haja vida sobre cada um de nós, e que nós nos tornemos apresentáveis diante de Deus, o Todo-Poderoso. Então a Páscoa judaica, ela já apontava para Cristo, e o sacrifício daquele cordeiro, daquele animal que foi morto, para nós simboliza Jesus Cristo, que lá na frente, alguns milhares de anos depois, vai ser sacrificado, crucificado na cruz do Calvário. Ele que é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ele que é o cordeiro que morreu na cruz para dar vida a mim e a você nesta noite. A Páscoa, que abria a temporada das festas judaicas e da celebração de outras festas, que servia como agradecimento do povo pela libertação, pela provisão de Deus, pelos celeiros cheios, pela vida, pela chuva, pelo alimento e por tudo que Deus proporcionara para aquele povo. Cada uma dessas festas traz para nós, igreja, nos dias de hoje, algo espiritual, ensinamentos espirituais para as nossas vidas. O que nós não podemos é confundir a cerimônia judaica com nós, igreja, nos dias de hoje. O que nós não podemos é trazer o judaísmo para dentro das igrejas cristãs. Precisamos entender que a nossa Páscoa é, assim como foi dito aqui pelos irmãos, assim como foi dito aqui pelo irmão que iniciou o culto dizendo isso, a nossa Páscoa é Jesus, o Cristo. Aleluia. E a nossa principal festa como igreja é o memorial que nós iremos fazer nesta noite, a ceia do Senhor. No momento em que Jesus, ele institui a ceia do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, ele vai fazer uma promessa para a igreja e vai selar um pacto entre ele, Jesus, e a igreja. Que pacto é esse? Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 16, Jesus vai dizer assim: pois eu lhes digo que nunca mais comerei do fruto dessa vide,
até que esse momento se cumpra novamente no reino de Deus. Queridos e amados irmãos, a promessa que Jesus fez, o pacto, a aliança que Jesus fez com a igreja é que aquele momento de ceia, que esse momento de ceia que nós iremos participar hoje, Jesus só irá participar novamente, comer do pão, beber do cálice, quando nós estivermos reunidos no céu junto com Ele. Então, meu irmão e minha irmã, existe uma promessa sobre as nossas vidas, que nós seremos salvos e que nós um dia estaremos com Ele, não aqui dentro de um templo físico, não aqui nesta terra, mas no céu, ceando com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui hoje, quem nos serve na mesa são os diáconos, quem ministra a palavra é um pregador, quase sempre o pastor. Quem canta os louvores são os irmãos do ministério de louvor. Mas você já parou para pensar como será naquele dia em que nós estivermos com o nosso Senhor? Quem entoará os louvores? O próprio Jesus, Apocalipse vai dizer que servirá a mesa. Quem nos trará a mensagem? Quem fará parte de toda aquela cerimônia lá no céu? Ah, irmãos, eu quero estar lá. Ah, irmãos, como eu anseio em estar na presença do meu Jesus naquele grande dia. Existe uma promessa para as nossas vidas e você não pode perder isso. A igreja, no decorrer dos anos, ela vem perdendo toda a essência e perdendo toda a noção do que significa a mesa da ceia. A mesa não é da igreja, a mesa não é do pastor. A irmã, quando preparou essa mesa linda, bonita, maravilhosa, com certeza ela fez o melhor que ela poderia fazer, porque foi para Jesus. Imagina a irmã Solange preparando a mesa aqui à tarde, dizendo: vou preparar a mesa da ceia do meu Senhor. Vou preparar a mesa da ceia do maior memorial, da maior festa que Jesus deixou para nós, igreja, irmãos. A maior festa da igreja não é quando ela faz aniversário, não é quando nós convidamos pessoas de fora, não é o batismo, não, tudo isso é importante. Mas a maior festa da igreja é a ceia do Senhor. E hoje nós estamos aqui reunidos para isso, para fazer parte desse memorial. O apóstolo Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 27, que aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Queridos e amados irmãos, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que nós devemos compreender, entender o propósito espiritual da ceia do Senhor para a igreja. Porque muitas vezes nós pensamos e nós temos na nossa mente, e eu pensei assim também, por muito tempo, há anos atrás, que se eu estou chateado com alguma situação, que se eu me aborreci no meio da semana, que se eu briguei com minha esposa, que se eu briguei com meu filho, eu estou impossibilitado de participar da mesa da ceia. Muitos pensam dessa forma. Irmão, nós podemos nos chatear, nós podemos nos irar, nós podemos ficar bravos sem pecar. Nós podemos estar tristes e não estar pecando. Jó nos dá prova disso. Mesmo com toda a sua indignação, a Bíblia fala que ele não ofendeu ao Senhor, que ele não pecou. Então, queridos e amados irmãos, quando nós pensamos dessa forma, estamos fazendo uma interpretação errada do que o apóstolo Paulo está nos ensinando.
Porque tomar a ceia indignamente é não discernir do corpo, é não entender o valor da ceia, é não entender o sacrifício de Cristo, é não honrar o sacrifício de Jesus, é não compreender a importância do ato de Jesus Cristo quando ele se entregou na cruz do Calvário. Precisamos entender o que é discernir acerca da ceia do Senhor. Reconhecer o sacrifício de Jesus. Porque quem não reconhece o sacrifício não valoriza. Quem não reconhece o sacrifício não honra. E quem não reconhece o sacrifício, esse sim, come e bebe indignamente. Então, quando eu vivo uma vida de pecado, do erro, e não saio do erro, e não apresento o meu erro diante de Deus, e não reconheço o meu erro, e não largo o meu erro, e não conserto a minha vida, eu não estou discernindo da mesa da ceia. Eu não estou valorizando o sacrifício de Jesus. E se eu comer e se eu beber, aí sim eu estarei comendo ou bebendo indignamente. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então, qual é o propósito da ceia para nós, igreja? Primeiro, trazer à memória o sacrifício de Cristo. A palavra do Senhor vai falar em Lucas 22, 19, que o Senhor, pegando um pão e tendo dado graças, o partiu e deu a cada um daqueles que estavam ali com ele e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Então nós estamos aqui nesta noite, neste momento de ceia, para nos lembrarmos, para trazer à memória o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sacrifício esse que está vivo. O que Jesus está dizendo é que o seu sacrifício, a sua morte na cruz, ela é eterna, ela foi plena, ela foi absoluta para as nossas vidas. Irmãos, nós não precisamos de mais nada. O que nós precisamos é do sacrifício de Cristo sobre as nossas vidas. Isso é o suficiente para nos tornar apresentáveis a Deus. É como que se o sacrifício de Cristo tivesse acontecendo agora, nesse exato momento. Um sacrifício que continua vivo, um sacrifício que é por toda a eternidade. Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 8, vai dizer: Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. No calendário humano, isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Mas no calendário divino é como se estivesse acontecendo agora. É como se Jesus estivesse entregando a vida dele por você agora. É como se Jesus Cristo estivesse sendo crucificado por você agora, hoje e para todo sempre. Porque a Bíblia fala que é desde a fundação do mundo e por toda a eternidade. Então não deixe que o sacrifício de Cristo se apague na sua vida. Não deixe que o sacrifício de Cristo não simbolize ou não signifique nada na sua vida. Quando você for pecar, quando você for fazer algo de errado, lembre-se do sacrifício de Cristo. Quando você pensar que você não pode, que você não tem condições, quando você se sentir fraco, lembre-se do sacrifício de Cristo. O que o apóstolo Paulo nos disse? Que ele estava fraco, mas que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Irmãos, nós somos fracos. Nós não somos nada. É a presença de Deus em nossas vidas que faz com que nós venhamos a ser alguma coisa. Então, quando você estiver com um sentimento de que você não tem valor nenhum, pense no sacrifício de Cristo.
Pense que ele morreu, pense que ele se entregou na cruz do Calvário por você, para que você tenha vida. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que esse sacrifício que Jesus fez, ele precisa estar latente, ele precisa estar vivo nas nossas memórias. Parece que é como se nós esquecêssemos que Jesus Cristo morreu por nós. Quando as dificuldades, quando as lutas, nós nos desesperamos, nós nos sentimos incapazes, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos ansiosos, nós nos sentimos depressivos. Mas o sacrifício de Cristo deveria ser suficiente para as nossas vidas. E aí eu vou melhorar essa frase e vou dizer: o sacrifício de Cristo, ele é suficiente para as nossas vidas. Basta crer, basta fazer com que esse sacrifício não saia da nossa memória. Eu não tenho o que eu quero, mas Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. E um dia eu vou estar com ele. Eu não faço as coisas que eu gostaria de fazer, mas Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. Eu estou fraco, mas Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. Esse sacrifício tem que estar vivo nas nossas memórias. Segundo propósito da ceia do Senhor, reafirmar a minha aliança com Cristo. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos dizendo para Jesus: Jesus, eu continuo aqui. Jesus, a nossa aliança está de pé. Jesus, eu não desisti. Jesus, eu estou aqui, mas um dia nós estaremos aí no céu juntos. Então, participar da ceia é declarar que a minha aliança com Cristo permanece viva. Quando nós participamos da mesa, nós dissemos: Jesus, a nossa aliança, estamos juntos, continuamos juntos. Então, irmãos, partindo desse princípio, nós não podemos dizer que nós não vamos participar da mesa. Por quê? Porque eu estou chateado, porque eu estou estressado. Não estou falando aqui, irmãos, de quem vive no erro do pecado, não. Eu estou falando aqui que nós somos frágeis, nós somos falhos, e nenhum de nós está livre de cair no erro e no pecado, e de deslizar, mas nós temos Jesus, o nosso advogado fiel, que intercede por nós junto ao Deus Todo-Poderoso. Mas sabe qual é o grande problema, irmão? Sabe qual é a nossa grande dificuldade? É nós mesmos nos perdoarmos das besteiras que a gente faz. É às vezes a gente parar e falar: poxa, eu fiz isso mesmo. Eu cometi esse erro, eu cometi essa besteira. Se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria, eu faria diferente. Quem nunca pensou isso, irmãos? Mas é por isso que a Bíblia vai dizer que as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se faz novo. Então, irmãos, o que importa é o que nós vamos fazer daqui em diante. Porque Deus, quando nós confessamos os nossos pecados, Deus nos perdoa. A grande dificuldade é nós nos perdoarmos. Então, queridos e amados irmãos, Jesus, ele sabe como você está, mas a sua aliança é com ele. A sua aliança não é com seu irmão, a sua aliança não é com seu esposo ou com sua esposa, a sua aliança não é com seu ministério, a sua aliança não é com seu pastor, a sua aliança é com Jesus. Aquele que te trouxe até aqui, aquele que te capacita. Porque se a nossa aliança fosse com o homem, ou com a instituição, nós não estaríamos aqui. O evangelho, o cristianismo não existiria. Mas a nossa aliança é com o Senhor Todo-Poderoso. Terceiro propósito da ceia: afirmar a nossa comunhão com o corpo de Cristo. Queridos e amados irmãos, nós, igreja, somos um corpo. E nós não podemos andar separados.
Essa onda que invade as igrejas nos dias de hoje, que tomou conta do coração de muitas pessoas, de que eu posso servir a Deus fora da igreja, que são os conhecidos nas redes sociais como os desigrejados. Queridos e amados irmãos, isso não tem base bíblica nenhuma. Isso não se suporta, isso não se mantém quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, porque Deus, Ele fala o tempo todo em unidade. Jesus Cristo, Ele vai falar no capítulo 22, no versículo 20, do mesmo modo, depois da ceia, Ele pegou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança. Com quem é a aliança que Jesus fez, irmãos? É com a igreja. A aliança não é individualmente para alguém que vive separado, longe ou afastado da igreja. Quando Jesus voltar, a igreja dele é que será arrebatada. Não vai ser os batistas, não vai ser os assembleanos, não vai ser os pentecostais, denominação nenhuma. Lá não haverá placa de igreja. Será todos aqueles que estiverem na presença deles, todos aqueles que lutam contra o pecado e todos aqueles que confessaram o nome do Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e converteram os seus corações a Jesus Cristo. Porque se o meu coração não é convertido, se as minhas atitudes não são convertidas, será que eu estou realmente na presença de Deus? Onde há unidade, onde há união, há discernimento da mesa. E o salmista, ele vai dizer que onde há unidade, ali Deus ordena a bênção. As bênçãos do Senhor só está sobre as nossas vidas, só está sobre a igreja, quando nós estamos em unidade. E é por isso que a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, ele vai comparar a igreja, vai comparar todos nós como um corpo. E ele vai dizer que se uma parte desse corpo está enferma, todo o corpo sente a dor. E ele fala isso usando a simbologia de um corpo, para que nós venhamos entender que todos nós somos importantes diante do Deus Todo-Poderoso. Em quarto lugar, o propósito da ceia é para revelar o meu amor, é para revelar a minha paixão pelo sacrifício de Cristo. E, queridos e amados irmãos, tem muito texto que vai citar o amor, a entrega dos profetas, dos homens de Deus para o ministério do Senhor. Vai falar de muitos homens que entregaram as suas vidas literalmente para servir a Deus. Mas eu gostaria de trazer um texto para os irmãos que está em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 1, que vai dizer assim, ó. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: irmãos, quando eu estive com vocês, anunciando-lhes o ministério de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que todos nós sabemos que ele era um homem muito inteligente, muito intelectual, muito sábio, e que ele poderia estar no meio dos irmãos e usar de toda a cultura e de todo o conhecimento que ele tem, mas ele vai dizer aos coríntios que quando ele esteve junto com os coríntios, junto com aqueles irmãos, ele não ostentou de nada disso, muito pelo contrário, ele esteve com os irmãos ali apenas para falar de Jesus Cristo de uma forma humilde, de uma forma simples. E esse Jesus, ele deixa isso aqui bem claro, ele destaca isso aqui, Jesus que foi crucificado. E aí ele continua falando assim, ó, e foi em fraqueza, irmãos, isso aqui é forte, foi em fraqueza, foi em temor e tremor que eu estive entre vocês. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está falando é que ele temia a Deus, e ele tremia diante de Deus, e ele não se ousava fazer de uma forma diferente que não fosse falar de Jesus. E ele vai dizer assim no versículo 4, ó, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria,
mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês, para a fé que vocês têm, não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Irmãos, às vezes a gente quer pregar para as pessoas e quer usar uma linguagem persuasiva e quer que a pessoa se converta de qualquer forma. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, eu não usei de artifício nenhum para com vocês, eu simplesmente preguei Cristo crucificado. Por quê? Para que vocês conheçam esse Jesus e aceitem ele pelos motivos certos. Ele morreu por vocês. Agora, se vocês não querem aceitar, também eu não posso fazer nada. Esse é o Cristo que nós devemos pregar, irmãos. O Cristo que foi crucificado por mim e por você. E para finalizar, o quinto propósito da ceia, este momento é um momento de reflexão e de cura espiritual. Queridos irmãos, em Números capítulo de número 9, Moisés, ele está em um momento ali em que ele vai celebrar a Páscoa. E ali naquele momento, Moisés ele vai instituir uma lei onde Moisés vai dizer que todas as pessoas que estavam imundas, imundo ali naquele contexto eram pessoas que haviam tido algum contato com outras pessoas que morreram, ou pessoas que estavam viajando em outras terras que estavam distante do território de Israel. Se essas pessoas voltassem na Páscoa, elas estariam proibidas até de entrar no arraial. Elas não poderiam nem se aproximar do arraial. Essa foi a lei que Moisés instituiu. Só que quando chega o momento das festividades da Páscoa, as pessoas vêm, as pessoas voltam para casa, voltam para suas famílias, e elas são barradas por guardas na porta do arraial. Vocês não podem entrar. Por que nós não podemos entrar? Porque tem uma nova lei. Vocês estavam longe do território de Israel, muitos de vocês estão imundos, impuros, e a lei é: vocês não podem entrar. Aqueles homens que foram proibidos de entrar, eles mandam que chame Moisés e Arão. Moisés e Arão vêm. O que está acontecendo? Eles olham para Moisés e para Arão e dizem: vocês não estão errados, é lei, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, nós trouxemos o cordeiro para sacrificar, nós estamos com o cordeiro pascual. Queridos e amados irmãos, aquilo mexeu com Moisés de tal forma que ele falou para aqueles homens: fiquem aqui que eu vou orar, eu vou buscar uma resposta de Deus para a demanda de vocês, para o pedido de vocês. E quando Moisés ele vai orar e ele entra em um momento íntimo com Deus, Deus responde. E Deus diz para ele: deixe que aqueles homens entrem, porque eles trouxeram o cordeiro para ser sacrificado. Que eles se purifiquem e que eles participem da festa. Agora deixa eu te dizer uma coisa, Moisés. Diga para aqueles que estão aqui dentro, mas que estão impuros, mas que não estão com o seu coração no propósito, que eles sejam excluídos do arraial e que eles levem o seu pecado junto com eles. Queridos e amados irmãos, o que o texto está dizendo é que é melhor um pecador confesso do que um justo que não reconhece o sacrifício. O que o texto está dizendo é que, independente da nossa situação que nós estamos vivendo, não estou falando aqui em permanecer no pecado. Estou falando aqui em largar, em abandonar e em converter a sua vida. E é exatamente isso que o texto está dizendo: aquele que era imundo, aquele que era impuro, que se purifique e que participe. Então, o que Deus está querendo ensinar a Moisés é que, se a pessoa se arrepender, se a pessoa valoriza o sacrifício, se a pessoa entrega a sua vida ao Cordeiro, que ela participe da festa, que ela participe da Páscoa.
E isso é valorizar o sacrifício de Jesus, irmãos. Quando nós estamos aprisionados no pecado, quando nós não damos importância, quando nós não damos a atenção devida a esse momento, nós não estamos sabendo discernir a mesa da ceia. Mas quando nós confessamos o nosso pecado e quando nós decidimos mudar de vida, aí sim nós podemos fazer parte da mesa do Senhor. E nesta noite, o perdão de Deus, através do sangue de Jesus, está sobre a sua vida. E nesta noite, o sacrifício de Cristo é para você. E nesta noite, você pode receber a cura do Senhor na sua vida.